Olá, meus queridos, olá, queridas. Eu sou Ricardo Feltrin, num canal de jornalismo, entretenimento, jornalismo independente e investigativo. Quando dá, a gente faz entretenimento, quando não dá, a gente faz até matéria policial. Vamos lá. Hoje eu vou fazer uma matéria que eu considero uma das mais delicadas que eu já fiz. Delicadas porque envolve um líder religioso, um dos maiores líderes religiosos do Brasil de todos os tempos, o bispo Edir Macedo. Sei que muita gente não gosta dele, sei que muita gente não gosta da igreja. É, Eu mesmo sou uma pessoa que respeita muito as religiões, mas também tenho o direito de discordar de algumas coisas dentro da doutrina, das doutrinas, tanto da católica como do Edir Macedo, como da cientologia, não me interessa, né? A gente tem que ter senso crítico, mas eu respeito as igrejas. Vamos lá. É uma coisa delicada porque envolve uma questão familiar, envolve uma questão da qual eu não investiguei, um fato ocorrido há décadas, há 45 anos. Mas existe um fato consumado em tudo isso. E o fato consumado é que um pastor, um ex-pastor da Igreja Universal, hoje pastor de uma outra linha de igrejas aí, entrou no último dia 24, né? Foi feita uma petição que é para intimar o bispo Edir Macedo a fazer um exame de DNA. Esse rapaz, 45 anos, esse homem, diz que é filho do Edir Macedo, diz que tudo aponta que ele é filho do Edir Macedo. Eu estou aqui com a petição, eu vou ler alguns trechos, eu também vou falar com ele, o nome dele é Rafael. É óbvio que eu tentei ouvir a igreja sobre isso. Então, tudo isso aconteceu há 45 anos. Deixa eu resumir para vocês qual é a história. O Rafael nasceu em dezembro de 1978 e foi dado pela mãe. A mãe era uma mulher muito, muito pobre e ela entregou ele, bebezinho assim, acabou de nascer, para um casal que cuidou e criou ele. O Rafael sempre soube que era adotado e ele sempre quis saber quem era o pai dele. E aí ele passou décadas e décadas procurando saber quem era o pai e não conseguia. E aí tinha uma informação aqui, os pais dele falaram mais ou menos, ele conseguiu chegar ali perto, mas não conseguia saber onde estava. E aí, na época do Orkut, aí nos anos 2000, tinha uma página que era para pessoas que estavam procurando seus pais, que tinham sido adotados. E aí surge informações, né, sobre ele. A pessoa fala assim, ó, conheci sua mãe trabalhou no Rio, né, e até deu o endereço da mãe dele. E batia com tudo até com o nome que os pais adotivos dele sabiam quem era. Então ele viaja para o Rio, consegue achar a casa da mãe, mas quando ele chega lá, é aquelas casas bem pobres, né? Tipo cortiço, colado uma na outra. A mãe estava internada em estado grave. Ela estava morrendo. Ele chegou um pouco antes da mãe morrer. E aí, quem recebe ele é a vizinha da mãe dele e melhor amiga dele. Então ele fala que ele estava procurando a mãe dele há muito tempo, né? Ele, acho que chegou lá, não dava para ir para o hospital direto, tem horário, né? E aí ela fica contando a história dele, fala, ó, sua mãe falava de você, sempre falou, e etc. E ele pergunta do pai. E aí essa senhora fala, olha, a história é que seu pai é branco, seu pai tem um problema na mão e ele é muito famoso. E o que é incrível, né? É que o Rafael era da Igreja Universal nesse momento. Ele era já pastor da Igreja Universal. E aí ela fala: seu pai, sua mãe disse que era o Edir Macedo. É o Edir Macedo. E ele fica impressionado, porque era muita coincidência, e ele consegue ir no hospital, ele vê a mãe dele pouco antes de morrer. Por isso que eu falei, essa é uma história contada por uma vizinha da mãe dele, mas a mãe dele contou para a vizinha que era a melhor amiga dela.
E aí a mulher, essa senhora, conta como foi a história da mãe dele, que ela saiu de São Paulo, mudou para o Rio de Janeiro, porque não tinha emprego aqui, tinha uma amiga que trabalhava lá, e a mãe dele vai trabalhar num bordel que antigamente ficava, não sei se é exatamente onde está hoje a Prefeitura do Rio, ou ali perto da Prefeitura do Rio, e foi lá que essa senhora, a mãe do Rafael, conheceu Edir Macedo, em acho que 1977, era o comecinho da Igreja Universal, que nasce em 77, e que ele, o bispo, se apiedou dela e leva ela para trabalhar na casa dos Bezerra, como era chamado. O bispo teria levado ela para lá e ela engravidou. E ela engravidou, ficou assustada, fugiu de lá e veio para cá. E essa seria toda a história. Tudo meio que bate, né? Porque daí o Rafael começou a investigar e a vida do Edir Macedo. Edir Macedo já deu entrevista para o Cabrini, falando que ele começou mesmo a vida sexual dele mesmo, que ele frequentava um bordel justamente ali na prefeitura do Rio, que ele gostava de mulheres negras, né? O Rafael é negro. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Rafael, vou conversar com ele aqui por telefone. Tá bom? Vocês esperam aí um pouquinho. Eu vou ligar para ele. Só um segundo. Bom, estou aqui com o Rafael. Rafael, obrigado por você me atender aqui. Você está sendo ouvido aqui pelos meus espectadores, meus inscritos no canal. Eu queria começar te perguntando o seguinte: é, por que que você está pedindo um exame de DNA do Bispo Macedo? Porque você me contou que você procurou sua mãe a vida inteira. E você também me disse que não quer nada do bispo. Então eu queria te perguntar por quê? Então, Ricardo, é o seguinte, como eu disse para você em alguns momentos, eu fui pastor dessa instituição durante muitos anos, né? Eu entrei em 1988. A minha mãe, ela falava para minha mãe adotiva, né, que para que eu chegasse a algum lugar, o ideal era que eu me dedicasse nos estudos, na escola, e eu sonhava em ser médico. Esse era o sonho que eu tinha. Quando eu fui para a igreja, um pastor me abordou e falou assim: olha, você quer ser médico, mas você vai ter muita dificuldade para ser médico, porque ele estava falando porque eu era da favela, por causa da minha cor, né, por ser negro. Então, meio que ele estava me diminuindo, mas ao mesmo tempo ele tentou me motivar, falando: olha, você pode ser um médico muito melhor que médico de almas, você vai ganhar almas. Você pode ter certeza que você vai ser muito melhor. Então, eu acreditei no que aquele pastor falou. Ele fez a minha cabeça. Eu, um garoto, uma criança, eu entendi, eu acreditei naquilo. Então, eu larguei tudo. Larguei estudo, larguei escola, larguei tudo o futuro que eu almejava. Só que quando eu entrei na instituição e que eu fiquei durante anos, e tudo que aconteceu com a minha vida, eles não só tiraram o meu sonho de ser médico, não. Eles tiraram também o meu sonho de ter uma família realmente, porque a minha mãe, por exemplo, quando ela adoeceu, ela teve câncer, eu não podia visitar a minha mãe, a igreja não deixa você visitar a família. O meu Sua irmão, mãe é adotiva, sua mãe é adotiva. a minha mãe é adotiva. O meu irmão, por exemplo, quando morreu, também é adotivo, porque filho da minha mãe biológica, eu fui o único, né? Mas essa minha mãe adotiva já tinha filhos. E esse meu irmão, que era filho da mãe que me adotou, ele morreu e eles foram lá na igreja me procurar para me avisar que ele tinha morrido. A igreja não quis me falar. Eu fui saber da morte dele 3 meses depois. Certo. Então, foram muitas coisas, Tá. entende? Mas eu entendo isso. Mas daí você passou aí décadas tentando achar sua mãe. Você me contou que conseguiu achar ela pelo meio do Orkut. Infelizmente você chegou lá, ela já estava à beira da morte. E aí você ficou sabendo dessa história do Bispo Macedo ser seu pai. Mas aí o que eu queria saber mesmo você me falou que não quer nada dele. E
Por que que Mas é você quer... exatamente isso que eu estava te falando. A motivação de eu fazer essa investigação de paternidade não é porque eu quero alguma coisa. Eu quero, na verdade, a justiça para minhas mães e por tudo que aconteceu na minha vida. Ou seja, tem que reparar isso. Já que ele não vai reparar porque ele não reconhece, pelo menos com a investigação de paternidade, ele vai reparar isso. E não falo financeiramente, eu falo para provar para todo mundo quem de fato ele é. Porque ele fala para todo mundo que ele é uma coisa e é outra. Mas você tem certeza, ou você sente que ele é seu pai? Porque a história que você me conta, que está aqui na petição, ela é verossímil, né? As coisas batem, as datas batem, não é? Sim, sim. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso, tá? Eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho nenhuma dúvida referente a isso. Então, na verdade, tudo isso que você está fazendo é uma forma de você expor ele, tentar, como você disse, mostrar quem você acha que ele é e não o que ele mostra ser. Ricardo, é muito complexo para te explicar exatamente, mas por isso que às vezes quando a gente começa a falar algumas coisas, pode parecer que está fugindo do assunto, mas não. Para você entender a analogia, ou seja, a situação como um todo, algumas coisas têm que ser citadas. Por exemplo, dois jovens lá na África do Sul, eles foram para o monte orar, dois jovens não, 5 jovens foram para o monte orar, esses jovens na África, negros, né? Quando eles estavam lá no monte orando, eram todos jovens da igreja, tá? Auxiliares de pastor, criança, garoto, como eu entrei na instituição. Esses jovens morreram, 2 deles morreram, 3 morreram lá no monte. Sabe o que a igreja fez? Tirou o corpo fora e culpou eles mesmos, e a família não teve nada de ajuda da instituição. Como o caso do Lucas Terra, por exemplo, e o meu caso. Eu, por exemplo, eu fui abusado dentro da igreja, tá? Eu apanhei dentro da igreja. O pastor mandava eu, por exemplo, lavar a cueca dele enquanto eu estava ali sendo treinado para ser pastor. O pastor mandava eu lavar a cueca uma vez para me provar, porque eles falam que porque lá é sistema militar. Então eles têm mania de ficar te provando, né? Então me deram cloro para beber, quase me mataram. Me batia lá na igreja fazendo uma espécie de treinamento, porque quando você vai ser pastor dessa instituição, eles fazem treinamento igual militar mesmo. Eu ficava sem comer, dormia no chão, eu ficava, para tomar banho, tinha que tomar banho no frio, cortar o cabelo igual o cabelo do exército. Você não tem noção do que é ser pastor da universidade. Você passa por um treinamento qual só compara mesmo ao militarismo. Tá? Quanto tempo você ficou de pastor na Igreja Universal? No total, 16 anos, tá? Tudo que eu passei na instituição como pastor e as funções que eu exercia é 16 anos. E quando você vai procurar sua mãe, você ainda era pastor da Universal ou já tinha saído? Eu ainda estava na Universal. E você não achou muita coincidência toda essa história da sua mãe de ter ido para a Universal? Porque você disse que ela depois, conhece ela no bordel e depois ele leva para casa dele e chamava Casa dos Bezerra. É isso que aquela senhora que era amiga da sua mãe falou. Exato. Mas coincidência em que sentido que você fala, De Ricardo? você estar na Universal e de você, e da sua mãe ter entrado na Universal também sem você conhecer, entende? As coincidências da Isso é outra coisa que quando eu falo sobre isso, algumas pessoas, a minha história, inclusive o vídeo que eu tinha no outro canal, ele deu muita visualização por isso, porque sabe aquelas coisas que acontecem que parece que do nada alguma coisa está querendo ser revelada. Por exemplo, quando eu fui procurar minha mãe, eu senti um aperto no coração, é uma coisa que é difícil explicar, né? Vai atrás da sua mãe, como se eu estivesse ouvindo uma voz, vai atrás da sua mãe. Só que as coincidências começou bem antes disso, né? Quando eu era garoto, a minha mãe foi convidada para ir na Igreja Universal, minha mãe é adotiva. E aí a minha mãe adotiva naquele dia não pôde ir, falou assim, eu não posso, posso mandar um dos meninos? Eu tinha 10 anos de idade. Eu falei, não, então manda ele comigo, ele vai comigo e leva a roupa do seu filho, porque meu irmão era mexer com droga, e eu ia levar a camisa dele. Aí eu que fui na igreja, e quando cheguei lá era a Igreja Universal. Eu até pensei assim, é diferente essa igreja, não conhecia. Depois de um tempo, a moça que eu gostava dela me chama para ir numa igreja. Quando chega, era a Igreja Universal. Depois acabei ficando nessa igreja, virei pastor dessa igreja. E depois, quando eu fui atrás da minha mãe, descobri que minha mãe era da Igreja Universal. E quando fui procurar saber sobre meu pai,
É também da Igreja Universal, então parece que já está tudo assim, sabe, tudo ligado. Eu não vejo muita coincidência, eu vejo isso talvez a mão de Deus mesmo para revelar o que estava escondido. Bom, Rafael, obrigado por você ter falado comigo, obrigado dessa história. Eu agradeço também a pessoa que me passou isso. Eu vi que você tinha um ou outro vídeo falando, mas derrubaram o seu canal, né? Derrubar. Mas agora, então, dia 24 de julho foi feita a petição, então agora o bispo vai ter que fazer de um jeito ou de outro o DNA, né? Porque segundo a lei, agora se não faz. Bom, enfim. Rafael, te desejo boa sorte, tenha força aí, né? Porque não é uma situação fácil, tudo isso que você passou, tá bom? Muito obrigado por você falar. A gente vai mantendo contato aí para saber do seu Não, caso. eu que agradeço, viu, Ricardo? Obrigado mesmo pela força e tamo junto. Tá, Obrigado, obrigado. um abraço. É isso, gente. Então, obviamente, eu procurei a Igreja Universal, eu mandei inclusive a petição para a Igreja Universal, ela não me respondeu, o que é estranho, porque eu consigo geralmente falar com a Igreja Universal, mas eu consegui arrancar alguma informação de lá de dentro, nem que seja extraoficial, que seria. Só um segundo? Ô, Ricardo, deixa eu entender. Essa entrevista Depois. Deixa eu só ver o que ele está falando que aqui. você me fez agora, você estava gravando, é para o vídeo que você joga lá, é isso? Isso, eu vou publicar ela no vídeo, tá? Daqui a pouco. Bom, enfim, eu consegui extrair de lá que a igreja realmente confirmou que ele foi pastor da igreja, esse pastor que saiu de lá magoado e eles acham que está fazendo isso. Veja bem, isso aqui é uma informação extraoficial, tá? Que a igreja não me respondeu. Ainda assim, eu consegui procurar alguma pessoa que fizesse um comentário em off, então, e que acham que ele está querendo, o Rafael quer se vingar da forma como ele saiu. De qualquer forma, gente, como eu disse, se não existisse o fato consumado, que é o documento, que é a petição, que já foi entregue na justiça dia 24 de julho, e agora o bispo vai ser notificado, se não tivesse isso, gente, eu não procuraria a história, eu não investigaria a história. Se o Rafael só tivesse chegado para mim, olha, eu sou o filho do Edir Macedo, vai investigar. Jamais, né? Porque, primeiro, é uma coisa que está longínqua. Como eu vou investigar uma coisa que aconteceu 45 anos atrás? Mas então, ele tem a história dele, ele tem a busca que ele fez em torno da mãe, todas essas histórias que vocês ouviram aqui, e o fato consumado é que ele está pedindo, né, o exame DNA do Bispo Macedo, certo? É isso, gente. De segunda a sexta, o nosso Jornal dos Feltrinos, às 10 horas da manhã. Quem puder se tornar inscrito no canal, vocês vão ter sempre notícias exclusivas aqui. É tudo que eu procuro fazer aqui, trazer informações que os outros não tenham. Essa é a minha vida de repórter, eu tenho sangue de repórter, eu vou atrás das histórias e eu procuro ser uma pessoa justa e tentar ouvir sempre os dois lados. E esse canal aqui é um canal independente, eu sou apartidário, pluralista, transparente. Quando eu tenho que falar alguma coisa aqui, se eu tiver que errado, eu volto. E no fundo, um amigo meu acabou de falar comigo e falou: Poxa, mas é difícil você dar essa matéria, eu não daria. E eu fico pensando assim, olha, eu prefiro eu ter o cuidado de dar uma matéria dessa com todo cuidado, de tentar ouvir o outro lado, do que cair na mão aí de um sensacionalista, certo? É isso, gente. Meu nome é Ricardo Feltrin. Fiquem aqui no canal. Quem puder se inscrever, eu agradeço. E eu ainda aguardo aqui a posição da Igreja Universal, caso queira se manifestar. Tá o espaço aberto. Obrigado.